Amém. Boa noite. Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Peço que abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, verso 19. Leremos esse único verso. Servirá como ponto de partida para a palavra dessa noite. 1 João, capítulo 5, verso 19. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Pai querido, obrigado pelos louvores entoados, pelas canções, pelas orações, e pedimos que agora, com a sua palavra aberta, lida, o Senhor ministre os nossos corações. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós recentemente vimos as Olimpíadas, de Paris. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de acompanhar com mais afinco as disputas, os aposentados principalmente, ficaram ali, aqueles aposentados que podem ficar em casa, mas aproveitaram um pouco, viram algumas disputas. Mas há algo nessas Olimpíadas que com certeza nos chamou a atenção, que foi a abertura das Olimpíadas. Nós cristãos, quando vimos ali algumas cenas de escárnio, cenas que nos afrontaram muito, afrontaram a fé cristã, quando em uma simulação da ceia do Senhor, da última ceia, alguns travestis, comunidade LGBTQI+, YZ, HJLM, eles então fizeram uma encenação muito feia, de mau gosto, e que com certeza nos afrontou. Aquilo representa um pouco essa desordem estrutural que existe, no sentido de que o ordenamento é divino e a desordem é do diabo. Então essa desordem, ela nos incomoda. Não, aquilo é só um exemplo de outras coisas que nós vemos, Eu não sei se alguém chegou a ler uma reportagem em que uma estátua para Satanás foi feita, inaugurada em Gravataí, Santa Catarina. Houve uma discussão, Rio Grande do Sul, perdão. Houve uma discussão para ver se aquela estátua então seria mesmo inaugurada, e foi, Foi inaugurada uma estátua em homenagem a Satanás. Então esses são exemplos assim mais escrachados do que a sociedade não é? E do que o diabo tenta fazer, que é afrontar os nossos princípios, Outros exemplos, eles são provenientes das nossas relações. Há uma desordem estrutural, mas há uma desordem também humana, pessoal. As relações, elas estão contaminadas pelo diabo, Só vou abrir um parênteses, o som está muito ruim para mim, não sei se é só para mim ou se é para a igreja, está vindo um eco para mim aqui. As relações estão contaminadas pelo diabo, Quando nós vemos pessoas dizendo coisas que nos assustam, a estrutura, como eu disse, também está, quando nós também vemos pessoas sendo usadas pela estrutura para perseguir outros que são de Deus, ou que pelo menos manifestam princípios bíblicos. E tudo isso pode fazer com que nós nos sintamos incomodados, deveríamos, Enojados, incomodados, afrontados. São sentimentos que com certeza vêm a cada um de nós que ama a Deus, que ama Jesus, que ama a Bíblia. E é possível que nós nos coloquemos diante dessa situação, nos perguntando: o que eu devo fazer? Qual é o meu papel?
não é? Quando eu vejo aquelas cenas na televisão, não sei se você já se perguntou o que eu devo fazer, né? O que Deus espera de mim diante disso. Quando eu, por exemplo, saindo aqui da igreja, hoje a Amanda foi me buscar e nós íamos para casa, passávamos ali pelo centro, quantidade de casais do mesmo sexo, aquilo me incomodou, me incomoda. O que Deus espera que eu faça? Não é? Porque eu creio na palavra do Senhor, eu creio que há um ordenamento bíblico, há princípios bíblicos que precisam ser seguidos, e eu quero, como cristão, não viver o evangelho só para mim, eu quero fazer diferença social, eu quero ser alguém que faz a vontade de Deus dentro da minha casa e fora dela também. Então são circunstâncias que nos levam a essa pergunta, obviamente, o que é que Deus espera que eu faça? Porque o diabo, de fato, ele é escarnecedor, né? O prazer do diabo é pegar tudo o que Deus gosta e desvirtuar. Deus gosta de um casamento dentro de um modelo bíblico, e o diabo vai lá e transfigura isso e modifica isso. Deus gosta de relacionamentos interpessoais honestos, com paz e harmonia, o diabo vai lá e muda isso. Deus gosta de amor, Deus é amor, e o diabo vai lá e planta ódio. Então, isso é um princípio bastante, né, normal e conhecido de todos nós. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Por isso que o texto que nós lemos diz isso. Sabemos que somos de Deus. Espero que isso sirva a você e de fato que você também seja de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Isaías 29, 18 a 20 diz assim: naquele dia os surdos, falando do fim dos tempos, né? Os surdos ouvirão as palavras do livro e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, os necessitados exultarão no dia de Israel. Será o fim do cruel. Olha como que a palavra se refere a Satanás. Será o fim do cruel. O zombador desaparecerá, e todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados. Bom, esse zombador, Satanás, ele é trevas, e ele não gosta da luz. Então essa perseguição social para com a igreja, ela pode ser também pessoal. Pode ser que você, como servo do Senhor, esteja sendo vítima dessa perseguição do inimigo, quando ele usa alguém que não é de Deus, e quem não é por Deus é contra Deus, para atazanar a sua vida, para lhe prejudicar, para zombar de você, ou pelo menos tentar fazê-lo. E é possível sim que nós encontremos pessoas usadas pelo inimigo, às vezes até dentro da igreja, infelizmente, muito mais comum fora dela, usadas por Satanás para nos tirar a paz, para nos atormentar, porque essa é a missão dele. Há uma fábula comum, assim, acho que o irmão já ouviu, do vagalume e da cobra. A cobra perseguia o vagalume, perseguia, e o vagalume já não aguentava mais fugir da cobra, cansado que estava, para e pergunta: cobra, eu te fiz alguma coisa? E a cobra diz: não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a cobra diz: não. Então por que você me persegue? Porque eu não suporto ver você brilhar, eu não suporto a sua luz. É uma fábula com as suas limitações, mas ela exemplifica um pouco a perseguição que nós sofremos. Porque é possível que você já tenha se perguntado: por que é que fulano de tal me persegue? É porque a luz que você possui incomoda o mundo. A luz que você possui, de graça, incomoda as trevas.
Às vezes, e por vezes, e várias vezes, sem razão, é possível que você encontre alguém falando mal de você. Mas o que é que eu fiz para essa pessoa? Talvez absolutamente nada. Mas o fato de você brilhar no seu contexto, no seu trabalho, onde você está, causa-lhe inveja, causa-lhe desconforto. E aquele outro, então, que não necessariamente precisa dizer, eu sou do diabo, eu sou do inferno, eu represento o mal, não. Mas pelo simples fato de não estar ao lado de Deus, já está do outro lado. E por isso manifesta princípios que são das trevas e não da luz. Bom, nessa tentativa, então, de nos defender, e se é que você passa por isso, de defender os princípios bíblicos, nós cometemos e podemos cometer alguns erros. O que pensar e o que fazer, então? Como nos comportar diante desse mundo que jaz no maligno? A primeira situação que nós precisamos ponderar é que não há como esperar que as trevas produzam luz. Não há como esperar que de onde não há fonte de luz emane alguma coisa. Romanos capítulo 1, verso 30, diz que o homem é inimigo de Deus. João diz que o homem é filho do diabo. Ainda Jó agora, capítulo 14, verso 4, vai dizer que quem do imundo tirará o puro? Quem do imundo tirará o puro? Ele mesmo responde, ninguém. Quando Paulo fala sobre a condição essencial humana, no Éden, proveniente do Éden, ele diz, não há um justo, não há um sequer, não há quem procure o bem. Davi, Salmo 58, vai dizer assim, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Interessante que ele vai dizer que andam errados desde que nasceram, falando mentiras, e o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, ou seja, é enganador, é trapaceador. Bom, o que eu quero dizer com isso é que, essencialmente, a partir do pecado de Adão, o homem é mau. O homem foi criado perfeito, não é? Foi criado à luz, à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o homem, o Jesus homem, esses dias eu ouvi algo interessante, se Jesus é 100% homem, então Jesus também é pecador? Não. Jesus é 100% homem antes da queda. Jesus é 100% homem perfeito. Depois do pecado, há outra condição aqui, e é essa condição que persegue a todos nós, e é essa condição que determina todo aquele que ainda não conheceu Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, porque vive representando o mundo das trevas. Bom, sendo assim, se eu já sei de antemão como se comporta aquele que não tem Jesus, por que a surpresa? Por que eu ainda me surpreendo quando o mal vem das trevas? As trevas só produzem o mal. Por que eu ainda me surpreendo quando vejo alguém que não conhece Jesus manifestando algo que me incomoda? Por que eu ainda me surpreendo quando vejo a abertura das Olimpíadas? Não sei se é a surpresa, mas olho para tudo aquilo. É aquilo que o mundo produz. Quem não tem Cristo produz aquilo, e para pior. Quem não tem Cristo produz aquilo que talvez você viva no seu contexto mais próximo, e para pior. Senão é como eu ia à torcida, ao jogo do Atlético, e esperar que a torcida do Atlético flamule a bandeira do Curitiba. Não faz sentido nenhum. Cada um manifesta aquilo que tem, dá o que tem. Bom, a nossa preocupação e o nosso assustar e a nossa energia, ela deve vir, o que deve nos incomodar, é quando a igreja se manifesta assim. Quando aquele que diz que tem Deus e não faz o que é de Deus, aí sim eu me incomodo. Quando a igreja que deveria representar o mundo da luz e acaba representando o mundo das trevas, aí sim eu me incomodo. E é por isso que nós ouvimos tantos sermões exortativos.
É por isso que você vem à igreja e o pastor ainda tem esperança. É por isso que você vem à igreja e Deus não desistiu. Porque você é a luz, você precisa brilhar, você conheceu a Deus, você tropica, mas não cai. Você vem aqui e o pastor sabe que ele precisa dizer algo aqui que vai te devolver ao prumo, porque há esperança. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. E é por isso então que vale a pena investir a vida daqueles que conheceram a Cristo como seu Salvador. Mas aqueles que não o conheceram, esses são entregues ao diabo. Bom, esperar que o diabo respeite a minha fé é querer demais. Romanos 8:6, assim, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu falei do que nos incomoda quando a igreja faz o que é do mal, né? Eu lembro de uma vez, já contei isso à igreja também, que fui convidado a pregar num casamento coletivo, onde dentro dos nubentes havia casais homoafetivos. Obviamente eu não me submeti àquilo, mas sabendo que outro aceitaria, outro pastor aceitou. Aí eu devo me incomodar, porque aquele que diz que manifesta a luz não faz. Então, pessoas ruins farão coisas ruins, pessoas sem Deus farão o mal. Já diz Lutero que até o diabo é diabo de Deus. Ou seja, até o mal, esse é um outro ponto, ele dá um start para um outro ponto, até o mal é orientado pelo próprio Deus. Então, calma, não se assuste, Deus permanece no controle de todas as coisas. Enquanto estivermos vivendo, enquanto você estiver lá no seu emprego, na sua casa, você conviverá. Enquanto você tiver uma televisão, um rádio, um jornal, você presenciará e verá muitas coisas, e cada vez piores, a respeito desse mundo que jaz no maligno. Mantenha-se firme, não se assuste, glorifique a Deus, porque quanto pior, mais perto Jesus está. Quanto pior fica, mais perto está a volta de Jesus. E eu vou dizer uma coisa aqui, você quer saber quando Jesus voltará? Eu também quero, tá? Não vou dizer a data não, eu jamais poderia. Mas é quando nem a igreja mais esperar por Ele. Quando os corações da própria igreja já não ansiarem mais a vinda de Jesus. Infelizmente isso acontecerá. Então, quanto mais fria fica a sociedade, mais distante de Deus, e infelizmente a própria igreja, mantenha-se firme, seja você a luz que ainda permanece brilhando, porque Jesus está para voltar. Agora, o segundo ponto, não caia na artimanha do inimigo, ele é derrotado. Vou explicar. O diabo quer que pensemos que há uma luta entre o bem e o mal, com forças equiparadas, equivalentes. Uma luta pressupõe força e uma expectativa de um vencedor. A ideia de luta do bem contra o mal é um princípio maniqueísta, de um homem chamado Mani Maniqueu, 3º século depois de Cristo. Ele passa a explicar a ideia então, a teoria dele, era de que o mundo era sempre dualista. Bem versus mal, e isso explicava a sociedade como um todo, a própria política, ao político do bem, ao político do mal, a pessoa do bem, a pessoa do mal, e elas militam, elas lutam representando o mundo das trevas e o mundo da luz, e nessa luta tudo pode acontecer, mas graças a Deus, Deus venceu. Mentira, porque não existe uma luta do bem contra o mal, não existe equivalência de força. Deus é criador. O mal, inclusive, há de se dizer que ele nem existe. Porque o mal é a ausência de Deus, é a ausência do bem, é a ausência da luz. Eu não posso acreditar que nessa luta tudo pode acontecer. O diabo já perdeu, as trevas já foram derrotadas, a luz sempre prevalecerá. O que isso quer dizer? Qual é a praticidade disso? Você não precisa se preocupar. Deus continua sempre sendo o vencedor, o bem sempre prevalecerá,
Por mais que no nosso olhar humano a gente veja as coisas muito ruins acontecendo, o bem sempre prevalecerá. Não há o menor risco de o mal vencer. Não há o menor risco das coisas ruins prevalecerem para sempre. Deus já é vencedor. A história, na sua atemporalidade divina, ela já aconteceu. Deus já venceu. O céu nos aguarda, nos espera, com um vencedor. E todo aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida, a coroa da justiça. Espero que nos encontremos lá. Mas o fato é, e esse maniqueísmo, portanto, que explica tantas coisas, ele elegia pessoas como Buda, como Zoroastro, como o próprio Jesus, representantes do bem, que lutariam versus o mal. E aí então esses representantes seriam os nossos ícones, os nossos mentores. Não, isso é mentira. Martinho Lutero por muito tempo foi maniqueísta, Agostinho, por muito tempo foi maniqueísta. Por mais de 10 anos ele defendia essa ideia, essa teoria. Até que então ele muda o seu discurso, ele se converte desse tema, e ele passa então a dizer justamente o contrário. Deus já venceu. Deus é criador. Criador e criatura jamais podem competir. O Criador sempre prevalecerá. Bom, isso é interessante. Nós voltamos um pouco ao Éden aqui. Lá no Éden havia o homem, o diabo e Deus. O humanismo elevou o homem, o maniqueísmo elevou o diabo, e a reforma elevou a Deus. Essa é a grande verdade. Deus é sempre acima de tudo e de todos. Não há vários deuses que competem, há um único Deus. Os outros são semideuses, os outros são criaturas humanas que jamais competirão com o nosso Criador. Bom, partindo dessa premissa, Deus já venceu. Não há algo que possa dar errado. A minha oração não deve ser para que Deus então seja o vencedor e Deus faça, tem isso, né? Deus faça a sua vontade, como torcendo para que Deus consiga fazer a vontade dele. Não. A nossa oração tem que ser para que o meu coração se conforme à vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre será feita. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Já parou para pensar nisso? Que a vontade de Deus, desde a criação do mundo, sempre foi feita. Quando você ora assim, Deus, faça a sua vontade. Como se Deus dissesse, mas em algum momento eu pensei em não fazer a minha vontade? Pensei em fazer a sua? Não, Deus sempre fará a vontade dEle. A nossa oração deve ser, Senhor, conforma o meu coração a sua vontade. Trata o meu coração, para que quando o Senhor fizer, eu compreenda, eu entenda, eu aceite, para que eu não sofra, porque a sua vontade sempre será feita. Partindo dessa premissa, a vontade de Deus é boa, é perfeita, e ela é agradável para Ele, sempre para Ele. Não há o que temer. Nessa página, nesse livro da vida, estamos na capa, na primeira página, há muita história para acontecer ainda, e ela tem um final feliz, para todos aqueles que conheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Portanto, volto aqui a inicial, ao segundo ponto, não há uma luta de grandezas equivalentes, não caia nessa artimanha, Deus já venceu. O diabo é derrotado, e ele odeia isso. Ele odeia isso. O diabo é derrotado. O nosso Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele é vencedor. Não há mais o que temer. Terceiro, último lugar, descanse. Descanse na justiça divina. Porque é evidente, como eu disse lá no início, que a gente se incomoda. Você acha que eu não vejo aquela imagem nojenta, não é? Da abertura das Olimpíadas, e eu não penso, tomara que a França perca todas as medalhas. Não é? Eu quero que Deus odeie todo mundo que eu odeio. Não é? O jeito, o momento em que Deus faz, em que Deus trata tudo aquilo que Ele não gosta, é no kairos dEle.
é no tempo dEle, é da forma dEle. Então descanse na justiça divina. Isso vale para tudo, vale para aquela pessoa que te fez o mal. Vale para a pessoa, e Deus faz, querido. Deus faz. Eu nunca me esqueço, eu lembro de 2 episódios semelhantes, que tratam do mesmo tema. Um deles foi no seminário, quando um pastor disse assim, ele contou no momento de intimidade lá, que tinha uma pessoa na igreja dele que atrapalhava muito ele, muito. E ele passou a orar, Senhor, leva essa pessoa para o céu. Leva. E a oração dele, ele falou que ele passou a orar assim. E ele disse, ela morreu. Ué, é uma oração justa, não é? E por que não? Bom, lembro de uma vez, essa foi na Igreja Batista de Maringá. Eu era colega da filha do pastor lá, a Patrícia Noro. E ela conta do pai dela também, que passou um perrengue lá com 2 pessoas dentro da igreja, e essas pessoas passaram alguns meses acusando ele de uma coisa que era mentirosa, e uma perseguição, estava muito ruim, ele pensando já em sair da igreja por causa daquilo. E eu colocando aquelas pessoas em oração nas mãos de Deus, aquelas pessoas pegaram um carro, caíram na ribanceira, as 2 morreram. Assim, nossa, que oração imprecatória, né? Deus mata. Bom, primeiro que se eu não falar, mas eu pensar, Deus já ouviu, né? Porque Deus sonda o meu coração. Posso até não verbalizar, mas se eu estiver querendo muito isso, Deus já sabe. O que eu quero dizer, querido, é que sim, Jesus pode fazer, Deus pode fazer justiça aqui agora. Eu sei que você talvez tenha histórias para contar de pessoas que te perseguiram, e Deus, no teu tempo, nesse tempo ainda, fez a justiça. Pode ser que seja em outro momento e você nem veja, e a justiça tenha certeza plena de uma coisa, ela será feita, não falha. Não falha. Por que eu, então, preciso tomar a frente disso? Porque a minha justiça é falha. Ela é mal feita, ela é vingativa, ela atrapalha o processo. Então, quando eu olho para essa desordem estrutural, quando eu olho para essa perseguição pessoal, talvez, eu posso dizer, Senhor, acalma o meu coração, e que eu devolva o mal com bem. Aí está o nosso desafio. Que eu devolva o mal que me fazem com o bem. E você quer saber uma grande vingança, entre aspas? É você devolver o mal com o bem. A pessoa não suporta isso. Quando a pessoa está esperando que você dê o tapa e você devolve com o bem, não é possível. O bem constrange o mal. O bem constrange o mal. Esse é o seu desafio. É ser instrumento de amor, instrumento de bem, mesmo em um contexto que te afronta. Bom, tenha certeza de que a palavra de Gálatas, capítulo 6, verso 7, continua valendo. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colherá. De Deus não se zomba. Eu quero ler um salmo com os irmãos, que é o Salmo 94. Eu pedi para projetar na linguagem de hoje, na NVI, na verdade. Pode colocar. Ó Senhor, olha que palavra incrível. Ó Senhor, Deus vingador. Palavra de Deus, Deus vingador resplandece. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes, todos esses malfeitores se encherão de vanglória. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos. E ainda dizem, o Senhor não vê, o Deus de Jacó nada percebe. Entendam isso, ó insensatos, em meio ao povo. Vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Acaso quem fez o ouvido não ouve? Acaso quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos humanos e sabe como são fúteis. Bem-aventurado o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto se abre uma cova para os ímpios. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão.
Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará a meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Pode parar aí. Esse salmo é incrível, porque ele fala, eu acho incrível, quando o próprio Deus diz: acaso eu que fiz os ouvidos não ouço? Eu que fiz os olhos não vejo? Eu que sou a própria sabedoria não entendo? Calma. No momento certo, tudo será colocado no seu devido lugar. Abrem-se as covas e lá os ímpios estarão. A vingança pertence ao Senhor. Então descanse. Paulo e Silas, injustiçados que estavam, resolveram fazer o quê? Dentro da prisão? Orar. E por meio da oração que fizeram, estremece a prisão, estremece a terra, e eles são libertos. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. Orar, para que as paredes ruam, elas caiam, e o livramento venha. E o livramento vem. Por fim, não é o último ponto, já é o encerramento. O nosso papel é também de continuar brilhando. Tito 2, 7, 8, diz assim: tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Veja, olha que incrível. Você vive em um contexto que nem sempre é bacana. Veja, você convive com pessoas que podem ter feito mal a você, tentar fazer o mal. Você até nas relações mais efêmeras, até nos tratos comerciais, aquela pessoa que talvez você nem seja colega, amigo, não conviva, até ali é possível que você seja perseguido pelo inimigo. É possível. Olha o que a Bíblia diz sobre você. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a vosso respeito. Que incrível isso. Nada de mal para ser dito a seu respeito. Você é assim? Tem que ser. Nada de mal. Contudo, ainda Pedro, capítulo 3, verso 16. Façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus nos dê essa intrepidez, que nós não nos surpreendamos sabendo que é fato, as trevas jamais produzirão luz, o mundo jaz no maligno, que nós tenhamos a consciência de que o inimigo já é derrotado, seguimos a um Deus que é vencedor, que tudo está debaixo da sua mão, a ordem para Ele permanece como sempre esteve dentro da vontade dEle, não há o que temer. E por fim, descanse na justiça divina, mantendo sempre o seu padrão de boa conduta, para que não haja um A para ser dito a seu respeito, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela noite de hoje, e de fato, por vezes nós nos incomodamos com o que vemos, num contexto mais amplo, mas também mais próximo, com o que experimentamos socialmente e nas nossas relações mais próximas também. Nos ajuda, Pai, a devolvermos o mal com o bem, nos ajuda a sermos exemplos, sabendo que, de fato, aquele que não tem Cristo é contra o Senhor, portanto, filho do diabo, e fará coisas que o mal, que as trevas faz. Nos ajuda a ter paciência, Pai, sabendo que em Ti somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que a vingança, a justiça pertence ao Senhor. Então não precisamos meter os pés pelas mãos, que oremos, descansemos, sabendo que os seus olhos veem tudo, os seus ouvidos ouvem tudo. O Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.